Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação, iniciando uma série na carta de Paulo aos Gálatas. Estaremos meditando nessa carta a partir de hoje e durante algum tempo. Hoje gostaria de compartilhar o capítulo 1, versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Paulo inicia essa carta com ênfase no seu apostolado, dizendo que não se nomeara a si mesmo como apóstolo, nem fora chamado da parte dos homens, mas é um enviado de Deus. Ele é o representante nomeado por Deus, Jesus Cristo, quando este apareceu a ele no caminho para Damasco, quando ele, Paulo, ainda era perseguidor da Igreja de Deus. Você pode ler essa história em Atos capítulo 9. A força com que ele escreve inicialmente revela que algo de errado está ocorrendo com essa congregação ou com as congregações dessa região da Galácia. E ele, por amor, vai corrigir e usar a sua autoridade apostólica para ajudar esses irmãos a ficarem somente com o Evangelho de Cristo. Paulo, com ênfase, diz ter sido feito apóstolo, ou seja, ele não tinha se feito apóstolo, ele tinha sido constituído por Jesus e não por si mesmo, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A base do seu apostolado foi o seu chamado por Jesus e por Deus Pai, e confirmado pelo poder da ressurreição de Jesus, o qual ele, Paulo, viu no caminho para Damasco. Naturalmente, Paulo jamais havia se esquecido do chamado que recebera do Senhor naquele dia. E por isso defende seu apostolado dizendo que havia sido feito apóstolo, portanto era credenciado e confirmado por Deus e não por si mesmo. Falsos obreiros não respeitam as decisões e determinações de Deus e se fazem apóstolos a si mesmos. Foi assim na época de Paulo, é assim em nossa época. A palavra apóstolo no mundo antigo é uma palavra comum, usada para alguém que representa outro. Ou seja, pode significar enviado, mensageiro,
delegado, representante legal. Porém, essa palavra foi usada de modo singular para 12 homens e Paulo. E esses deveriam preencher certas qualificações mencionadas em Atos 1, 21 e 22, quando outra pessoa foi escolhida para assumir o lugar de Judas, que se desviou do seu chamado. Era necessário ter começado no ministério de João Batista, conforme nós lemos em Atos 1, 21 e 22, ter andado com Jesus durante o seu ministério e ter sido testemunha da ressurreição de Jesus. Aí alguém pode perguntar, mas Paulo preenche essas qualificações? Se você ler Atos capítulo 9, Jesus apareceu a ele. Portanto, ele viu Jesus ressuscitado. Ele recebeu o ensino através das visões e revelações de Deus diretamente de Jesus. Você pode ler isso em 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 em diante. Então, Paulo preenche as qualificações como os 12. Independente disso, devemos também perceber que o chamado dos 12 tinha um propósito específico. Eles foram chamados para, inicialmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso significa que eles foram chamados especialmente para pregar aos judeus. Eventualmente pregaram aos gentios, mas o seu chamado inicialmente foi para os judeus. Diz Marcos capítulo 3, versos 13 e 14, que Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, representantes legais, aos quais ele concedeu certa autoridade e poder. E sua missão principal seria dirigir-se às ovelhas perdidas de Israel, ou seja, entre os judeus. E você pode ler isso em Mateus 10, verso 5. Jesus dizendo, não se dirijam aos gentios. Mais tarde, eventualmente, eles vão pregar aos gentios, mas sua missão principal era entre os judeus. Enquanto que Paulo, que é o nosso foco, em seu chamado para ser apóstolo, ou seja, um representante legal, ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Não houve nenhum tipo de competição entre eles. E ninguém quis ser como Paulo, ou Paulo quis ser como os 12. Mas eles foram chamados diretamente por Jesus, de apóstolos, e ninguém mais. O nosso chamado inclui a pregação e a defesa do evangelho tanto quanto eles. E devemos defender que não somos apenas religiosos, mas discípulos de Jesus, que respeitam a decisão de Deus de chamar alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres ou professores, conforme Efésios 4:11. Agora, todos esses são dons de ensino que Deus deu para a igreja. Apóstolos e profetas estão na base da igreja, por meio dos seus escritos junto com Jesus, conforme Efésios 2:20.
A conclusão lógica é que esses dons de ensino ficaram na base e não existem mais hoje em dia. Então, qualquer pessoa que tenha a pretensão de se levantar como apóstolo ou profeta é falso. Em Efésios 4, 12 e 13, nós lemos que esses dons de ensino foram dados com um propósito: edificar e capacitar a igreja. Porém, hoje, os dons de ensino que ficaram para a igreja foram evangelistas, pastores e mestres ou professores. Esses dons continuam sendo dados por Deus, dons de ensino para edificação da igreja e a capacitação do corpo de Cristo. Nunca, jamais um dom é dado para promover a si próprio, mas para honrar e glorificar a Deus. Se você tem o dom de ensinar, use-o para defender a verdade, mas não para promover a si mesmo. Faça isso não por si, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui está, na ressurreição de Jesus, está a nossa força para defender a verdade, como Paulo fez. E na ressurreição está a nossa esperança para continuar na verdade, honrando e glorificando a Deus. Que Deus te abençoe. Quero fazer valer tua palavra em mim, tua palavra, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, tua palavra, para que o mundo saiba que tu és Senhor.